Fala pessoal, Dr. Limeira falando aqui. Estou aqui para trazer um assunto, na verdade, dois assuntos importantes e que dizem respeito diretamente aos militares do estado de Minas Gerais. O primeiro assunto, importante a gente tocar aqui, é sobre o tema 160, que diz respeito, para quem não sabe, às alíquotas do IPSM. Esse tema surgiu com um tempo atrás. Alguns militares da inativa, né, da reserva, entraram com uma ação pleiteando fazer o recolhimento menor que 8% para o IPSM. Acontece que esse assunto chegou no STF. Julgando no STF, o STF entendeu que os militares têm um regime diferenciado do civil, portanto, deveriam sim contribuir, mesmo estando na inativa, o que deu causa de ganho para o IPSM, fazendo todo mundo pagar 8%. Até aí, tudo bem. O problema ocorreu quando essa ação findou, quando ela terminou. Por quê? Os militares que entraram com essa demanda, eles tiveram temporariamente o seu recolhimento reduzido, uns até zerado, para não fazer pagamento nenhum. O problema é que a ação foi dada causa para o IPSM para manter o desconto de 8%. E o que acontece? Esse retorno para os 8% não foi automático para todo mundo. Ainda tem gente, tem militar, não pagando nada ou pagando a alíquota menor que 8%, 5, 6, 7%. Tá? E o que acontece? Vai trazer um grande transtorno para esse militar. Então ele tem que buscar regularizar essa situação junto ao IPSM, porque ele fica desamparado, no sentido de uma assistência médica, a própria pensão, né, por morte, e por aí vai, entre outras coisas que fazem parte do auxílio do IPSM. Então, não vai voltar sozinho. Sugiro que vocês que estão pagando menos, procurem um advogado especialista para regularizar essa situação, para não ter os seus direitos tolhidos aí nesse sentido. Que o IPSM vai cobrar de todo mundo esses valores a menor. Então, para você não ser pego, de repente, com um mandado de penhora, um bloqueio de valores na conta, enfim, com bastante juros, buscar realmente essa ajuda profissional para tentar minimizar esse impacto, ou quem sabe mesmo até zerar, não pagar essa diferença, né, uma vez que houve boa-fé desse militar em recolher valor menor ou deixar de recolher. Né? Tinha uma ação para isso. O próprio IPSM deveria ter regularizado a situação, né, interna. Então, outro ponto importante, mais atual, inclusive, diz respeito ao tema 1177. Trata daquela reforma do militar, a reforma que aconteceu em 2019, né, junto com a reforma da Previdência. O que acontece? Essa reforma ela foi de âmbito nacional, estipulou que o militar pagaria 10,5% de alíquota. Aí que é o problema. Né? Esse tema de grande repercussão também foi para o STF e dessa vez o STF entendeu que essa reforma, no que toca a essas alíquotas, ela seria inconstitucional, porque estaria invadindo a esfera de competência do Estado. E deu um prazo para o IPSM fazer a adequação legislativa caso ele quisesse cobrar os 10,5% ou cobrar uma alíquota diferente. Né? O Estado teria autonomia para fazer isso. Deu um prazo até janeiro de 2023. Ocorre que o IPSM não tomou nenhuma providência. Ficou do jeito que está. Só que mesmo o STF tendo declarado a inconstitucionalidade desse desconto de 10,5%, o militar está sendo descontado 10,5% desde janeiro de 2023. Ele veio numa escala, né? Mas foi possível manter aquelas cobranças anteriores a 2023, mas a partir de 2023 foi dado esse prazo e eles não fizeram nada com isso para regularizar essa situação. Então nasceu aí para o militar o direito de pleitear que volte a ser cobrado dos ativos e inativos 8% e dos pensionistas 0%. Mas, gente, infelizmente, isso não vai acontecer de forma automática. Tá? Só vai acontecer se o militar buscar a ajuda de um advogado especialista para entrar com uma ação fazendo valer a lei. Né? A lei que onde manda descontar 8%, não 10,5%, como está sendo descontado, e zerar no caso do pensionista. Então nasce esse direito para o militar, para o pensionista. Inclusive, é a possibilidade real, tá, de pegar, inclusive, os valores pagos, a maior desde janeiro de 2023, com juros e correção. Mas, mais uma vez, gente, isso não vai acontecer de forma automática. É necessário entrar com uma ação fazendo o pleito desse direito. Então, para os militares aqui, meu profundo respeito, admiração, claro, né, que
O Estado sem vocês pararia. E eu acho injusto esse desconto continue acontecendo, né? Porque se você imagina o seguinte, nesse caso desse tema mesmo do 11,77, quem é pensionista descontar 10,5% ao invés de zero, no final de 12 meses é muita diferença. Aquele inativo ou inativo que desconta 2,5% a mais do seu soldo é muita coisa. É muita coisa, não é pouco não. Isso faz diferença, né, na situação econômica que a gente vive hoje em dia. Então, gente, fica aí meu apelo. Vou deixar aqui no final do vídeo um contato. Pode entrar também e deixar suas perguntas que eu vou responder a todo mundo. Tem WhatsApp, tem tudo que eu puder fazer para ajudar, para orientar, vai ser um prazer.